José Maurício Costa, diretor de sustentabilidade da MEL. Isso mesmo. Muito gosto em tê-lo aqui no pavilhão do United Nations Global Compact. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu estar aqui. Na realidade, como membros do Global Compact, É verdade. nós estamos a receber-vos em vossa casa. Porque a rede não é nossa, eu sou só o share da rede. A rede é vossa. Ainda bem. E a MEL é um dos membros mais proeminentes da nossa rede, de modo que umas palavras suas poderão ser muito úteis para a rede ouvir, porque, como sabe, este evento grava-se aqui, mas é para depois ressoar ao longo do ano nas várias instâncias onde vamos colocar esta gravação, nomeadamente nas redes sociais e outros eventos onde vamos fazê-la ecoar. Portanto, nós não estamos a falar um para o outro, mas sim para uma vasta rede do Global Compact e de outras entidades que vai ouvir-nos ao longo do ano. As minhas perguntas têm a ver convosco e com a tecnologia, como é óbvio. Escrevias só para evitar que eu aqui tivesse alguma perda de tempo. O ODS 9 foca-se no desenvolvimento de infraestruturas resilientes e na promoção da inovação sustentável. Como é que a MEL está a integrar a inovação tecnológica nas TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, para impulsionar a sustentabilidade? Como sabe, a sustentabilidade é o nosso propósito. Claro. A inteligência artificial é já um desafio concreto no vosso caso, no caso do vosso negócio? Pode partilhar connosco, com quem nos ouve, alguns exemplos de projetos ou iniciativas nesta área? Claro. Pois bem, o comprometimento da MEL com o ODS 9, exatamente na infraestrutura sustentável, resiliente, na inovação, é fundamental porque somos um operador de telecomunicações. E posso dar aqui 3 exemplos, digamos, rápidos do que é uma estrutura, uma rede resiliente. Podemos falar da nossa rede de fibra, que cobre 99% da população portuguesa. Podemos falar da nossa rede 5G, que cobre 96% da nossa população também. E temos, obviamente, outros exemplos, por exemplo, como o Data Center da Covilhã, que é um data center ecologicamente sustentável, porque está posicionado exatamente numa região de topo, fria, em que a utilização de energia renovável, eólica, solar, e que possibilita um refrigeramento das instalações. Exatamente. E nós vemos exatamente cada vez mais com esse manancial os data centers cada vez mais e com a explosão de dados necessitam cada vez mais de energia para tratar e de refrigeração. Portanto, nós a questão, somos, como disse, um operador de tecnologia, temos exemplos, obviamente, de inteligência artificial, mas o importante para nós é que a transição energética e a transformação digital estão de mãos dadas. Uma coisa capacita a outra, possibilita a outra. E como os operadores têm exatamente uma posição, os operadores de telecomunicações têm uma posição privilegiada com esse papel. Exatamente porque possibilitam, através da transição digital, que é um meio, não é o fim, não é? Como qualquer tecnologia. O importante é onde é que os governos, a sociedade, as próprias empresas vão utilizar essa tecnologia para poder fazer melhor, mais rápido e a menor custo. E, obviamente, também poder levar os benefícios da tecnologia a toda a sociedade. E seja, por exemplo, das chamadas Smart Cities, seja onde, por exemplo, os chamados IoT, o Internet of Things. Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, onde nós estamos hoje. A MEL é parceiro tecnológico do Web Summit. Nós temos mais de 130 mil dispositivos de IoT instalados nesses 5 pavilhões e no palco central. Temos mais de 44 quilômetros de cabos que foram instalados especificamente, mais de 3 quilômetros de fibra ótica. Ou seja, é exatamente um exemplo de que a infraestrutura necessária para o fim, no caso, o fim objetivo do Web Summit, de partilhar, de aglomerar o aglomeramento das empresas, das pessoas, para o objetivo da tecnologia, e isso é um exemplo que pode ser transposto, por exemplo, para um país, no caso Portugal.
A utilização do AI é sempre utilizável das suas formas, como empresa para nós, obviamente, no sentido de otimizar os processos. Temos que otimizar os processos internos, e aí vem também o papel da transformação digital. Seja no caso, por exemplo, do tratamento com os clientes, posso dar um exemplo. Um cliente hoje, ao invés de ligar para o call center e dizer tem um problema na fatura, tem um problema na minha box, não funciona, é capaz de, por exemplo, na sua área de cliente, através da inteligência artificial, em que foi ali os dados, os principais problemas que ocorrem, estão ali, digamos, armazenados, e é capaz de fazer o seu despiste do seu problema e chegar a uma solução de forma mais rápida, a menor custo, certamente, para a empresa, e com maior satisfação para o cliente. E nós temos diversos exemplos de uso de inteligência artificial, seja exatamente na transcrição das chamadas de voz para texto, na utilização, como eu disse, da otimização, da melhoria do chamado NPS, ou seja, um cliente que liga por exemplo, para um call center e que tem que marca todos aqueles números, fala com uma máquina e depois, finalmente, quando consegue falar com uma pessoa e tem que repetir todo o seu problema, é desagradável. Portanto, quando chega ao operador, o operador já tem um resumo daquilo que o cliente, qual é qual é o problema do cliente, e consegue um atendimento muito mais rápido, mais preciso, mais eficaz. Há diversos exemplos. Há exemplos, por exemplo, na transcrição das faturas, ou seja, as faturas, obviamente, não é só o operador de telecomunicações, um operador de eletricidade, etc. Exatamente. É muitas vezes um motivo de reclamações e de questionamentos. Por que eu estou a pagar isso? Por que esse item eu não entendo? E o uso da inteligência artificial, com muitos problemas, muitas questões são repetitivas, pode-se criar aqui um banco de dados em que a pessoa, o cliente no caso, interage com essas ferramentas e consegue resolver entender melhor a sua fatura, consegue perceber melhor por que pagou mais ou por que pagou menos, ou por que aquele serviço foi desativo. Há depois todo um processo que se utiliza exatamente na capacitação da diminuição dos problemas da eficiência, por exemplo, de rede. Nós temos um field force, que são todos os técnicos que vão à casa dos clientes ou às empresas. Há todo um processo que, desde que ele chega à casa do cliente, que ele instala uma box ou um equipamento, e depois tem que se dar, digamos, o ok, dar o acknowledgement de que aquele equipamento foi feito, que o serviço está ativo, e há problemas que ocorrem, porque chega lá e que não há condições no edifício, ou porque não há condições na rua, ou porque o poste que devia aqui está a colar, e etc. Facilita o processo tanto para nós quanto para os clientes finais, ou seja, aumenta a satisfação dos clientes e, obviamente, reduz custos para a empresa. Há diversos exemplos. Agora, do ponto de vista, e voltando à questão inicial das redes, como eu disse, as redes são fundamentais exatamente para essa transformação digital, e a transição energética estão de mãos dadas. Não há uma coisa sem a outra, e é fundamental para o próprio país e para a própria empresa que isso seja pensado mais a longo prazo. Onde é que eu vou diminuir, ou seja, onde é que eu vou melhorar, onde é que eu vou descarbonizar, digamos assim, os meus processos enquanto país, e como é que eu posso usar essa tecnologia em benefício disso, como objetivo comum. Muito bem. Já respondeu a mais perguntas que eu tinha colocado. Ainda bem. Foi adiantando, muito bem. Quer dizer que alguma dessa eficiência é repassada para o cliente. É repassada para o cliente, obviamente que nós temos, estamos no mercado competitivo, temos que acompanhar os nossos concorrentes. As telecomunicações é um investimento de capital intensivo. O mercado das telecomunicações, o operador de telecomunicações hoje, comparado com 10, 15 ou 20 anos atrás, necessita de muito investimento, exatamente porque 99% de uma população de Portugal coberta com fibra, ou 96% com 5G, exatamente, muito dinheiro exatamente em cima da mesa, e investir. Os operadores investem muito, mas investem, obviamente, nós somos uma entidade privada, né? Temos um acionista, temos, obviamente, temos a obtenção do lucro, do retorno do investimento que fazemos, como toda entidade privada, mas, ao mesmo tempo, sabemos que concorremos e temos que diferenciar o nosso serviço, seja um serviço melhor, de maior qualidade, um serviço, digamos, enquadrado
dentro dos conceitos da sustentabilidade, dentro dos conceitos da inclusão, dentro dos conceitos seja do ESG, tudo isso nós incorporamos enquanto para o nosso negócio. E obviamente que depois há um resultado final em que obviamente se pode, que é exatamente o preço pelo qual vendemos o serviço. Das perguntas que tinha aqui colocadas, eu até ia saltar para a última, porque basicamente era obter alguma informação adicional sobre como é que a Mel procura ser uma participante do Global Compact, incorporando os 10 princípios. Ou seja, como sabe, tem que ver com direitos humanos na cadeia de valor, tem que ver com os direitos dos trabalhadores, tem que ver com questões ambientais e o combate à corrupção. São os 10 princípios do United Nations Global Compact. Eu sei que a Mel alinha totalmente com esses princípios, mas os nossos ouvintes podem não saber. Por isso, se puder dar-nos alguns tópicos sobre a matéria. Claro, é exatamente com a incorporação desses princípios. O primeiro, no que diz respeito aos direitos humanos, obviamente dizemos os direitos humanos que nós respeitamos junto aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, e também exigimos isso da nossa cadeia de valor. Temos um código de responsabilidade para fornecedores e parceiros, que inclui os fornecedores, os parceiros, os clientes, e um fornecedor, quando vai vender o seu serviço ou o seu produto para a Mel, tem que se comprometer com aqueles valores. Nós, inclusive, desenvolvemos com eles, exatamente, estamos a desenvolver, faz parte, inclusive, das metas do SBTI, que nós temos as metas do SBTI para 2030, o desenvolvimento desses fornecedores. Obviamente, depois, as questões laborais, da mesma forma. Respeitamos os nossos colaboradores. Aliás, na nossa estratégia de sustentabilidade, o S a gente divide em dois, que é o S interno e o S, o social interno e externo, o social dos nossos colaboradores, do desenvolvimento dos nossos colaboradores, dos filhos dos nossos colaboradores, do acesso à educação que eles possam ter, do acesso à informação que eles possam ter e, à mesma forma, esperamos que os nossos fornecedores, os nossos parceiros, também tenham um mínimo de respeito com essas responsabilidades. O que nós fazemos é tentar, ou seja, aquilo que nós pregamos e pregamos internamente, tentar que os fornecedores possam também executar. E, obviamente, é um papel também muito grande de educação, de formação interna. Nós só conseguimos ser uma empresa que respeita os princípios básicos da sustentabilidade do ESG se os nossos colaboradores estiverem formados e educados com os conceitos fundamentais, os 10 princípios, por exemplo, das Nações Unidas, e sejam capazes de entender, interpretar e pô-los em prática no dia a dia. Cumprir o propósito da companhia. O propósito da companhia. E depois, obviamente, a questão da preservação ambiental. A preservação ambiental, o nosso maior consumo de energia é da energia elétrica e de combustível. A energia elétrica, como eu disse, principalmente na questão do consumo da manutenção das redes, energia elétrica. Nós somos o primeiro operador, e nisso nós estamos, digamos, a desenvolver, por exemplo, nós somos o primeiro operador de telecomunicações, creio que no mundo, a ter um pacote de energia. Temos a Mel Energia, em que fazemos uma venda cruzada que o cliente pode comprar da Mel o fornecimento de serviços de telecomunicações e de energia limpa, de energia renovável. E, ao mesmo tempo, utilizamos essa energia dentro das nossas... Temos um plano para que, muito a curto prazo, sejamos 100% utilizadores de energia autônomos e utilizadores de energia limpa. Isso e além de ser uma inovação, é também uma forma de, ou seja, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Justamente ao contrário do adágio. E, obviamente, por último, temos a questão do combate à corrupção. Temos diversos canais de combate à corrupção, temos um processo, temos todo o comprometimento com o regime geral de proteção contra a corrupção e infrações conexas, respeitamos, cumprimos, implementamos. Temos canais de denúncia, aliás, temos 2 tipos de canais de denúncia. Temos o canal de denúncia, denúncias@altice.pt, que é exatamente o que é obrigado pelo regulamento. Temos um outro canal de denúncia para
questões ambientais, questões de práticas de mercado, questões, por exemplo, de direitos humanos, que é o sustentabilidade@altice.pt, em que nós trabalhamos firmemente para um processo de melhoria contínua. As coisas todas estão ligadas. E como disse ao início, falei, por exemplo, a transformação digital e a preservação ambiental são todos processos de melhoria contínua. Nós incorporamos os conceitos, implementamos, aprendemos, voltamos é um bocado como o PDCA da qualidade, sim. não é? Melhoria contínua. Exatamente. Melhoramos, implementamos, vimos onde é que erramos, corrigimos e voltamos. E, obviamente, depois, por último, na combate à corrupção, o que temos que ter é uma plataforma de gestão de risco, onde identificamos os riscos, avaliamos, monitorizamos e mitigamos. E há diversos riscos, não só da corrupção. A corrupção é um claro, mas como operadores de telecomunicações nós estamos suscetíveis a critérios, infelizmente, a riscos, por exemplo, da cibersegurança, é muito e cada vez mais. Temos que, tanto para os nossos sistemas quanto para a informação de dados clientes, toda a parte do RGPD, toda a parte do Data Privacy, que cumprimos a risco e tentamos cumprir sempre para que os clientes e os nossos fornecedores tenham a sua máxima privacidade de dados. E, obviamente, assim fechamos um ciclo, ou seja, conseguimos ter exatamente dentro do cumprimento dos 10 princípios e esses 4 pilares, conseguimos cumprir um ciclo que vale principalmente para incorporação, resumindo, a incorporação dos conceitos na estratégia da empresa, a implementação desses conceitos e a formação das pessoas e dos nossos parceiros fornecedores. É assim que nós, pelo menos, tentamos implementar. Bem, José Maurício, foi um prazer conversar consigo. Foi todo meu. Mas antes de libertar, queria fazer-lhe uma última pergunta. Não é bem uma pergunta, é mais um desafio. O Global Compact ainda é, do nosso ponto de vista, muito pequeno em Portugal. Sim. Nós temos uma grande parte do PIB, mas na realidade só temos perto de 200 empresas. Há muitas empresas que não pertencem à nossa iniciativa e deviam pertencer. Acha que sim, que deviam pertencer? Tem alguma mensagem para ajudar? Eu acho que sim, devem participar. E além das grandes empresas, eu acho que a primeira coisa é capturar essas grandes empresas que ainda não participam e devem participar e devem juntar. PMEs. Exatamente. E a partir disso as PMEs. Porque assim como nas empresas, nós estamos a falar aqui de formas de vida, de conceitos. E esses conceitos têm que ser, digamos, as pessoas têm que ser, no bom sentido, educadas, formadas e incorporar isso, desde as questões básicas, onde é que eu vou depositar o meu copo de café, se é exatamente, até onde é que eu vou, como é que eu vou respeitar os direitos humanos, como é que eu vou ser mais tolerante com as pessoas que são deficientes, como é que eu vou trazer inclusão e a diversidade para o meu dia a dia, a inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência, as questões da misoginia, ou seja, as questões da corrupção, como é que eu vou pedir uma fatura, vou evitar a economia paralela, isso tudo eu diria que sim, trazer as outras empresas e a partir daí também, ou em paralelo, o nosso tecido empresarial é principalmente formado de PMEs. E para termos volume, termos escala no Global Compact, vamos ter que começar pelas grandes PMEs e ir descendo um processo muito grande de evangelização. Né? Agora, podem contar com a Mel e para isto. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Fica aqui para todas as empresas que tiveram a oportunidade de nos escutar. Eu agradeço. Obrigado, até à próxima. Bom trabalho.